Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Modelagem e Costura Objetiva, da professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sou a professora de costura oficial aqui do canal. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender a costurar esta peça aqui, esse conjunto, que ficou simplesmente assim sensacional. A professora Vânia já ensinou a modelagem dele, mas nós também temos o molde e você pode adquirir no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Falando em moldes, nós também temos aí o super kit de moldes, 200 moldes para você aproveitar entre vestido, calças e diversas peças aí, montar um guarda-roupa completo. O link também vai estar na descrição do vídeo para que você possa conhecer mais esse super produto MCO. Desde já agradecemos aqui a sua companhia. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o teu like, que isso super nos ajuda, e também o teu comentário falando o que você achou, se achou fácil, se achou difícil, como é que está sendo aí a tua experiência. Então, vamos para a nossa aula. Aqui nós temos a parte da blusa, aqui eu tenho a parte costas, aqui o revel das costas. Nós precisamos, né, de duas partes de cada um. Como temos nosso tecido dobrado, a gente corta, né, apenas uma vez. Aqui nós temos o meio frente da nossa blusa e temos a marcação aqui, como vocês vão poder ver no molde, com o número 1 e o número 2, que vai ser onde nós iremos encaixar o laço, né, a faixa para dar o laço. Aqui nós temos o revel da parte de frente, eu virei ele aqui, né, tá de cabeça para baixo para vocês, só em termos de aproveitamento do tecido mesmo. Aqui nós temos a faixa que é do laço e aqui na faixa, deixa eu chegar lá mais para cá, acho que vai dar para ver. Nós temos o número 2 e 1 aqui, que é para a gente saber qual a posição correta da gente encaixar aqui na parte do centro-frente. Aqui eu tenho minha lateral frente, eu virei aqui só para acomodar melhor, porque aqui, ó, pronto. Só chegar um pouquinho mais para lá, vai dar certo. Aqui é a lateral frente. Cada parte aqui do nosso molde, você precisa medir o fio do tecido, deixar alinhado para fazer o corte. Colocar as marcações necessárias, conforme está no nosso molde, e passar para o tecido. Feito isso, você vai cortar rente ao molde, porque ele já possui margem de costura. Depois do nosso corte, a gente volta com a montagem da nossa peça. Bom, meninas, vamos começar aqui a parte da diversão, que é a costura da nossa peça. Eu estou aqui com o centro-frente, aqui nós temos a lateral frente, e nesse centro-frente aqui nós temos uma marcação, não se esqueça, mas eu quero falar aqui com vocês o seguinte, o decote, gente, sempre verifiquem, antes do corte, sempre verifique se o decote está de acordo com aquilo que você gosta. Se tiver muito fechado, você tem como descer um pouquinho, e se tiver muito aberto, você tem como fechar também um pouquinho. Então, sempre verifique se o decote está ok para você. Pegue o molde, né? Antes de cortar no tecido, você pega o molde, coloca ali no corpo, mais ou menos na altura correta, para você ver se a profundidade do decote está ok para você, tá? Então, sempre faça isso. Ah, tá muito decotado. Você vai subir uma linha reta aqui, ó, rente a esse meio frente, aqui no caso, e você vai subir 1, 2 centímetros, 3, depende, né, do que você quiser. Subiu aqui, você vem, ó, e vai ligando até aqui assim, mais ou menos, tá? Então, você vai e faz um risco até aqui assim, encostando no molde, e aí você já subiu o seu decote, caso esteja muito decotado. O contrário, você vai marcar aqui e vai tirar aqui esta pontinha morrendo aqui também, tá? Então, assim, você tem como alterar aí, mexer na altura do decote antes de fazer, né, antes de cortar a sua peça, para depois que você esteja com a peça costurada, que for experimentar, tá muito decotado. Se tiver pouco decote, se você quiser mais, ok, tranquilo, que aí é só tirar. Mas se tiver já um decote maior do que aquilo que você gostaria, aí já não tem, né, o que a gente fazer para salvar, né, com relação ao molde que você, ali no caso, já cortou. Mas, dito isso, vamos lá. Aqui eu tenho o meu centro-frente, e o que a gente fizer de um lado vai ser feito do outro. Vou abrir aqui, deixando aqui o direito para cima. E aqui, ó, eu vou chegar mais para lá, para ficar melhor a visualização. Vou tirar esse daqui e vou deixar aqui, ó, direito para cima. Então, nós temos direito com direito aqui. Vamos agora unir, ó. Vou pegar a lateral, sobrepor em cima do meu centro-frente. Aqui, ó, junto, tá vendo que aqui ele vai ficar bem alinhado e aqui ele vai virar totalmente para lá, porque ele tá um recorte, né, mais acentuado.
Aqui eu vou alfinetar essa parte, que ela já vem alinhada, né? Até aqui, mais ou menos, aqui ele já começa a curvar. Eu vou alfinetar até aqui. Agora, eu pego aqui a minha ponta e junto aqui. Ó. Juntei aqui, vou alfinetar. E aqui a gente tem, tá vendo essa diferença? Essa parte mais curva aqui, né, mais profunda, eu vou juntar com essa aqui que tá mais, ó, que sobressai aqui. E aqui a gente vai distribuindo esse recorte. Aqui. Ele vai casando, tá? Esse lado, gente, esse lado aqui, a gente vai dando uma esticadinha para ele alcançar toda a extensão da parte da lateral aqui desse redondo aqui, tá bom? Então, a gente vai dando uma esticadinha. Então, agora, nós vamos costurar 1 centímetro de margem, que é a nossa margem, certo? Então, aqui, ó, eu vou posicionar aqui abaixo. Sempre dando retrocesso no início e no final. Aqui, gente, eu não costumo alfinetar. Vou mostrar para vocês como eu faço na prática. Eu deixo alfinetado só o início, e lá, no caso, o início lá na cintura, e aqui quando acaba. Então, aqui, ó, eu vou dando uma esticadinha, posicionando em cima aqui da parte arredondada. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? Aqui tá a parte arredondada, aqui tá a minha parte que é um pouco menor, né, teoricamente. Então, a gente dá uma esticadinha, ó, e vai posicionando em cima. Ó, seguindo aqui. E você vai costurar mantendo a margem de costura. Pronto, ó, fiz aqui a minha costura. Então, aqui, ó, temos a costura feita, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que fica esse embabadado, não tem problema, porque ele tá depois da nossa costura. Aqui é só a margem. Agora, a gente vai virar pra cá e ver como ficou. Ó. Sem nenhuma prega, faltando aqui o quê? Passadoria, né? Então, aqui tá ok. Aqui a gente precisa fazer alguns piques, para isso aqui não ficar repuxado. Então, aqui eu dou alguns piques. E aqui a gente vai poder passar o ferro e deixar bem alinhado. Feito isso aqui, você vai passar aqui a costura de acabamento, tá? No caso, overlock ou o zigue-zague. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Aqui a gente tá com o lado esquerdo, você vai fazer agora no lado direito. Pronto, costura feita. Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, nessa parte aqui mais curva, eu deixo a margem de costura um pouquinho mais estreita, tá? Eu acho que assim fica melhor. Ó, deixa um pouquinho mais estreita aqui na parte mais curva aqui do recorte. Então, vamos lá. Vou reservar aqui um pouquinho. Vamos pegar a nossa parte costas. Aqui eu já passei, ó, a costura de acabamento aqui no centro costas, porque vou deixar a margem de costura aberta aqui no centro costas, por questão de estética, acho mais bonito. Mas você pode passar a costura reta e depois passar a costura de acabamento com a margem, né, junta. Não precisa ser separado, como eu tô fazendo aqui. Aqui nós vamos unir direito com direito, né, como já foi cortado dessa forma. E aqui nós vamos fazer a costura reta com 1 centímetro de margem. Então, aqui, ó, passada a costura, vou abrir aqui e vou passar o ferro, ó, e deixar a costura, a margem de costura aberta, ok? Agora, eu vou virar aqui com o direito para cima, vou vir com a minha parte frente, com o direito para baixo, e nós vamos posicionar aqui, ó. Observe que aqui, ó, cava frente, cava costas.
fica para esse lado aqui. Vou unir aqui o ombro. Direito com direito, você vai alinhar aqui certinho. E aqui a costura reta e costura de acabamento também, tá? Nós vamos fazer também, no caso aqui eu tô utilizando overlock. Vou passar o overlock para fazer o acabamento, mas você pode passar tranquilamente a costura de zigue-zague. Agora, aqui, você vai fazer a costura de acabamento. Vamos pegar agora o nosso revel, tá? Aqui no nosso revel, nós temos o revel costas. E aqui nós vamos fazer também uma costura aqui no centro costas. Aqui também eu vou fazer o acabamento separado para deixar a costura aberta. Então, aqui, ó, já passei a costura, né, de overlock. E agora vou fazer aqui a costura reta 1 centímetro. Ó, essa aqui é a costura. Meninas, não esqueçam de deixar o seu like, o comentário. Isso é super importante, nos ajuda. Ó, abri aqui a costura, olha como fica bonito. Agora, nós vamos colocar aqui a nossa parte das costas, com o direito para cima. Daqui a pouco eu vou passar o ferro, deixar tudo assentado bem bonitinho. Deixa eu colocar assim, que vai dar para visualizar melhor. Vou vir aqui com a parte frente, aqui é o decote, aqui é lateral. Ó, direito com direito, tá? E nós vamos juntar aqui o ombro. Não precisa fazer acabamento aqui no ombro não, tá, gente? Que o nosso ombro vai ficar embutido. Aí não tem necessidade, não. Eu falei para fazer na parte principal, mas eu esqueci que ele ia ficar embutido, então não há necessidade de fazer costura de acabamento aqui. O que a gente vai fazer é passar o ferro e abrir a costura. Isso sim tem necessidade para que não fique grosso e o nosso acabamento fique bonito. Agora vamos passar a costura reta. Prontinho, agora nós vamos lá no ferro, corre lá no seu ferro e passa, ó, abrindo aqui essas costuras, tanto aqui do nosso revel, como da nossa parte principal. Pronto, correu lá, passou? Passei o meu, ó. Abri a costura aqui do centro, costas, e dos ombros. Agora eu vou deixar aqui, ó, e vou pegar a minha parte de frente, que também já passei o ferro, olha o nosso recorte como ficou bem perfeito. Passei aqui, ó, abri as costuras do centro costas e também aqui dos ombros. Vou posicionar aqui, ó, com o direito para cima. Aqui nós temos o nosso decote, correto? Vou pegar agora o meu revel e aqui, ó, a gente vai posicionar. Aqui fica um pouco escorregadinho. Aí. Com o avesso para cima e direito para baixo, vai ficar direito com direito. Aqui é a minha parte frente. Então, aqui você vai posicionar, ó, meio com meio do teu centro costas e vamos alfinetar. Costura com costura do ombro e alfineta. E aqui, centro-frente, o nosso decote da frente. Do lado de cá, a mesma coisa, costura com costura. Aqui o decote da frente. Aqui nós vamos passar uma costura reta, pegando todo o nosso decote, tá? Vindo aqui, ó, da parte do centro-frente, dando a volta aqui na parte do decote costas e voltando aqui no centro-frente.
Uma coisa importante, gente, quando a gente vai costurar decote, ó, para ele não ficar com isso aqui esticando, porque ele tá no sentido da diagonal, é você, ó, ir só alimentando. Perceba que eu não deixo aqui esticado. Eu vou deixando, ó, tecido ali, à vontade. Uma dica, se o teu tecido for mais fino, porque essa viscose aqui da Maximus, ela é um pouco mais encorpada. Mas se você estiver trabalhando com um tecido mais fino, você pode passar uma costura reta em volta de todo o teu decote, porque isso vai funcionar como uma trava no tecido, tá? Para ele não ceder e o teu decote ficar embabadando, como a gente costuma falar. Feito isso aqui, nós vamos, ó, você tem aqui margem de costura. Deixa eu trazer para cá. Ó, margem de costura. Nós vamos abrir o revel por cima dessa margem e vamos passar uma costura aqui na bordinha do lado do revel, prendendo o revel na margem de costura. Vamos pular aqui 1 centímetro, tá? Daqui do início. Eu não vou começar bem do início, porque aqui a gente ainda vai encaixar o zíper. Então, eu vou pular aqui 1 centímetro, que é a margem que eu tenho aqui para o meu zíper. Pode pular 1 centímetro, até 1,5 centímetros. Aqui também eu termino, né, 1 centímetro antes de finalizar. Então, aqui, ó, tá o nosso decote. Agora, nós iremos embutir a cava. Para embutir a cava é o seguinte, ó. Aqui é o meu decote, tá? Aqui tá o meu revel, tá aqui no meio. E aqui temos a cava do corpinho. Costura de ombro. Eu vou pegar o que tá aqui do outro lado, a minha lateral, ó, com o revel, com tudo, e vou posicionar aqui, ó, no meio. Você junta bem isso aqui. Tá bem aqui na minha costura de decote, tá? Entre a principal e o meu revel. Coloco aqui, pego aqui o meu principal, o meu corpinho, pego aqui o meu revel, costura com costura do ombro e vou alfinetar. Pego aqui, ó, cava do meu revel com a do meu corpinho. Aqui, no caso, o lado das costas. E vou alfinetar. Você pode alfinetar aqui mais, o quanto você julgar necessário aí, conforme a sua demanda, né? O teu nível de conhecimento e prática. Do lado de cá, revel da frente, concava à frente. Posiciona aqui. E vou alfinetar também. E aqui, ó, a gente vai posicionando e alfinetando. Deixando bem certinho aqui. Eu vou tirar esse excesso. Ó, deixei rente. Agora, nós iremos passar uma costura de cava a cava, certo? Aqui, ó, essa parte que tá aqui dentro, ela tem que ficar bem aqui no fundinho, porque a gente não pode costurar ela, porque nós iremos desvirar. Então, aqui, ó, passamos a costura em toda a volta da nossa cava. Agora, nós vamos fazer alguns piques aqui nessa parte mais curva da cava. Ó.
Aqui também, gente, a gente faz aquela costura de pesponto igual que a gente fez aqui. Tô aqui com a minha margem, abro aqui o meu revel e faço aqui a costura até aonde eu conseguir, né? Porque como aqui já está fechado, já fica um pouco mais difícil. Deixando também 1 centímetro aqui, porque a gente ainda vai fechar as laterais. Olha, vindo aqui pelo lado das costas, eu consegui vir até encontrar a parte da frente, que já está aqui próximo à costura do ombro. Agora aqui, ó, feita essa costura de pesponto, nós vamos puxar aqui a parte que estava dentro e desvirar a que a gente acabou de costurar. Ó, cava, aqui é o decote, né? E aqui a cava que ficou embutida e pespontada, ó, totalmente pespontada. Então aqui fica assim, embutido. Agora eu venho aqui para o meu outro lado, que ainda não está costurado. Vou pegar, ó, veja bem. Aqui, parte principal, revel, costura de ombro. Pego o meu ombro, que já foi costurado, coloco aqui dentro e fecho. Pego aqui, revel, parte principal, junto aqui, costura com costura do ombro. Aqui, cava frente, com o revel da cava frente. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo. E aí, você já deixou o seu like aí pra gente? Está gostando aí das costuras do Faça e Venda? Fala aí pra nós o que você tá achando, o que você tem aprendido. Aprender é sempre bom, né? Ó, juntei aqui, agora junto aqui. Cava principal aqui das costas e aqui a cava do meu revel e vou unir também, direito com direito. Agora vamos repetir o processo, né? Fazer a costura da cava toda aqui e fazer a costura de pesponto. Foi o que a gente acabou de fazer, então eu não vou gravar, tá? Costurou reto e fez depois a costura de pesponto. Fez a costura, fez também aqui, ó, a costura de pesponto. Agora nós iremos desvirar. Tirei já a parte do outro lado, vou desvirar aqui esse lado aqui. Agora nós iremos passar o ferro, tá, gente? Abrir essas costuras, deixar bem legal pra gente dar prosseguimento aqui à nossa blusa, ok? Então aqui, ó, passei o ferro, ó, temos o nosso avesso, parte frente. Vou mostrar aqui o avesso da parte costas. Aqui, gente, eu já passei a costura de overlock em toda a volta do nosso revel, ó. Aqui em volta do nosso revel, você vai fazer a costura de acabamento. Overlock ou zigue-zague, aqui na parte costas, e também aqui na parte da frente, né? Que é esta volta aqui, até essa ponta, você vai também fazer a costura de acabamento. Aqui, na parte do decote costas, que nós temos essa curvatura, você também pode fazer pique, tá? Para ele assentar de uma melhor forma. Então, você pode fazer pique aqui também. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito e vamos fechar aqui a nossa lateral. Você vai juntar aqui, costura com costura da cava. Alfineta certinho aí. Costura com costura. Você vai pegar o teu revel, vai juntar e vai jogar aqui, ó, para a parte da frente. Dobra bem aqui onde é a costura da cava aqui. Junta. Junta aqui todo mundo. Que a gente já vai deixar esse revel preso na costura da lateral. E agora você junta aqui cintura com cintura. Ó. Vai ficar assim. Vou repetir aqui para você ver. Ó. Costura da cava com cava.
põe aqui o teu alfinete, junta a tua lateral, pega o teu revel, joga aqui pra frente, dobrando aqui onde é a costura. Alfineta aqui todo mundo. Depois aqui. Você vai costurar reto os dois e vai passar também a costura de acabamento, tá? Então, passamos aqui a costura reta, você vai fazer a costura de acabamento também. Então, aqui, ó, passada a costura, agora nós vamos abrir aqui o nosso revel, ó, e assim fica o acabamento da nossa lateral, ok? E você vai passar o ferro, assentar essa costura, e o nosso revel fica preso aqui na lateral. Do lado de cá, a mesma coisa, tirar aqui um pouco do excesso, e abro aqui, desvirando aqui a minha lateral, ó, desvirando o meu revel, e fica assim, com a margem de costura jogada para o lado das costas, e esse fica aqui o nosso acabamento aqui. Ainda falta a gente colocar a nossa faixa, fazer a bainha e aplicar aqui o nosso zíper, né? Mas já está ficando assim. Agora vamos reservar aqui a nossa blusa, no momento para a gente preparar o laço. O laço nós vamos fazer bainha. Então, aqui nós temos a parte do laço. Então, eu vou dobrar, eu até marquei aqui 1 e 2, que é o sentido em que a gente vai unir na blusa, né? Então, aqui, mas já dá para entender que essa parte que tá mais inclinada é a parte que vai ficar lá para cima. Aqui a gente vai dobrar meio centímetro e mais meio, que é a nossa margem de costura, ok? E vamos fazer aqui a costura, a bainha. Eu tô começando aqui mais larga, mas aqui no final eu vou terminar mais estreitinho. Então, retrocesso e aqui vou dobrando, né? Fazendo uma primeira dobra e segunda dobra. Ou vira, como você quiser chamar. Então, aqui, ó, vou mostrar de pertinho para vocês, ó. Tá vendo? Comecei ela bem mais larga e fui afinando até terminar bem fininha aqui nessa ponta, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó, vou dobrar aqui mais fininho. Dobrei uma vez, vou dobrar aqui a segunda vez, ela vai ficar em cima da outra costura aqui, ó. Vou dobrar aqui. E aqui ela vai começar aqui em cima. Então, aqui ficou a nossa costura mais larguinha aqui em cima e foi descendo, ficando mais estreita, e aqui ficou assim, fininho. Aqui, gente, nessa ponta, tirar aqui essa linha. Aqui nessa ponta, ó, você pode vir dobrar aqui e fazer aqui uma costurinha de retrocesso, tá? Você pode fazer aqui 2 dobrazinhas, né? Fazer a pontinha assim e fazer um retrocesso aqui. E ficar assim, tá bom? Então, aqui estamos com a nossa faixa do laço pronta para aplicar na blusa. Então, vamos lá, estamos caminhando para a finalização da nossa blusa. Olha, aqui eu fiz uma costurinha de acabamento, né? Passei overlock nas duas partes aqui da nossa faixa. E aqui também, gente, passei a overlock, ó, no centro frente, aqui,
né? Que aí, na de vocês, se vocês estão seguindo aqui a aula, ainda tá sem acabamento essa parte do centro-frente. Então, passei aqui o overlock dos dois lados, certo? Aqui no, pegando do revel até a cintura. E também passei aqui em toda a barra, tá? Toda a cintura aqui, pra gente fazer uma barra, ela tem uma barrinha bem estreita de apenas 1 centímetro. Aqui eu tenho a marcação do encaixe, eu vou acender aqui porque tá meio apagadinho. Daqui já até se apagou. Então eu vou colocar aqui pra gente marcar no lugar certo, ó. Já transferi para cá a marcação. Então agora nós vamos fazer a aplicação do zíper e depois a nossa faixa, tá? Então aqui primeiro nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse lado, aqui eu tenho o meu meio frente, vou pegar o meu zíper, que é um zíper destacável, eu só tinha esse aqui, gigantesco, vou cortar ele, inclusive é preto, mas é o que eu tenho para usar. Então aqui, gente, a gente pode, né, destacar ele, não precisa usar aqui as duas partes, você só coloca aqui só para você se situar. Primeiro eu vou aplicar esse lado, então eu viro a parte de cima do zíper para baixo, direito com o direito. Vou posicionar, ó, aqui eu tenho aquela marcação, que é daqui para baixo eu vou colocar a faixa, então eu preciso pôr o meu zíper daqui para cima. Então vejo aqui a minha marcação e posiciono aqui o meu zíper. Ó, direito com direito. E vou alfinetar. Aqui. Ó, ele vai vir até aqui, certo? Aqui eu vou ter que cortar essa sobra. Já vou posicionar ele assim. Alfinetar. Já alfinetei com ele, ó, dobrando aqui. Aqui, aliás, aqui, gente, eu dobrei o contrário, eu tenho que dobrar pra cá. Dobrar aqui pelo direito. Ó. Aqui, dobra aqui. Aqui, como eu tô tendo que dobrar e ele é um pouco mais grosso, eu vou primeiro passar uma costura aqui e depois eu venho com o acabamento. Se você estiver utilizando já aí no tamanho que você precisa, e aqui tiver a finalização do próprio zíper, que ela é molinha, né? Então, você já pode fazer a dobra e colocar o revel aqui por cima, tá? E já fazer uma costura só. Então, mas nesse caso aqui, eu vou primeiro passar essa costura prendendo aqui. Então, aqui, ó, passei essa costura, prendendo. Já posso tirar o excesso aqui desse zíper. Descarto o restante. Agora eu vou, ó, sobrepor aqui o meu revel. Sobreponho aqui o revel. Vou alfinetar. E aqui vou passar uma segunda costura. Porém, aqui, gente, eu quero fazer a costura mais próxima. Aqui, ó, eu tenho os dentes do zíper. E eu quero uma costura mais próxima desses dentes. Então, eu vou usar esse calcador aqui, que eu conheço ele como metadinha. Não sei aí como você conhece esse calcador, mas eu conheço ele como metadinha, metade. Então, eu vou usar ele. Ó, passei a costura aqui mais próximo dos dentes. Agora eu vou desvirar. E fica assim, ó. Aqui a parte do avesso e aqui o direito, certo? Da mesma forma, eu vou fazer do lado de cá. Vou posicionar aqui
Ó. Aqui, vou colocar o direito com direito. Aqui eu tenho o risco, ó, vou deixar aqui rente ao risco e coloco aqui direito com direito. Eu vou subir aqui o carrinho só para facilitar aqui o posicionar o zíper. Agora aqui eu tenho que voltar o carrinho porque eu vou dobrar ali, né, para terminar aqui o meu zíper. Meu carrinho precisa estar aqui dentro. Aqui, agora, aqui eu dobro. Dobro de forma que ele fique próximo aqui, ó, à minha costura. Depois eu vou jogar aqui pra cima. Então, feito isso aqui, vou fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Passo primeiro uma costura aqui, corto o excesso, jogo o meu revel por cima e passo a costura bem próxima. Meninas, vou dar uma dica. Às vezes, quando a gente costura com esse calcador de metadinha, não é em todos os casos, mas em alguns tecidos, quando a gente costura, a costura de baixo ela fica meio frouxa, tá? Então, eu coloco assim, ó, um pedacinho de entretela, certo? Eu uso essa entretela aqui, que a gente encontra, eu comprei a minha na Shopee, e ela tem de várias larguras. Então, aqui no caso, eu cortei o comprimento que eu precisava e dividi ao meio. Você pode já colar ela, eu não colei ainda, eu só coloquei aqui, ó, e fiz a costura, tá? Depois, na hora que eu for passar, ela automaticamente vai colar. Então, feito isso, aqui já está pronto o nosso zíper. Aqui, virar. Aqui a gente vai conferir se tá encaixando, se tá tudo ok. Ó. Aqui eu vou só arrumar. Aqui, ó, um pouquinho mais alto que o lado de cá. Então, vou arrumar isso aqui, mas tá aqui, ó, a nossa blusa e o zíper. Agora, a gente vai vir com a nossa faixa, né, do nosso laço aqui. Então, aqui eu tenho a parte superior, ó, você vai perceber que tem uma inclinação, então essa parte aqui é a parte de cima, tá? Então, desse lado aqui, ó, direito com direito, eu vou posicionar aqui, deixando 1 centímetro de margem, que é da nossa bainha, e eu vou, ó, dobrar aqui por cima. Depois a gente vai desvirar. Então, dobro aqui e alfineto. E aqui eu vou colocar aqui, ó, no limite aqui. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Feito isso, nós vamos passar uma costura reta com 1 centímetro de margem, prendendo aqui a nossa faixa do laço. Então, aqui, gente, ó, passei a costura com a dobra aqui, pra gente poder fazer a nossa bainha. Então, aqui, ó, desviro. Fica assim, esse acabamento, e aqui fica assim. Eu vou fazer uma costura aqui, prendendo essa margem, tá? Para que ela não fique solta assim, voltando. Eu prefiro prender. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu precisei fazer uma preguinha, porque provavelmente, gente, eu não dobrei aqui o suficiente para tirar a margem completa de costura. Então, eu fiz uma preguinha aqui, dos dois lados. Então, aqui, vou fazer a bainha. A bainha a gente vai só virar aqui 1 centímetro, já que a gente já passou aqui a costura de acabamento. Você vira aqui 1 centímetro, casando aqui, ó, alinhando as costuras, tá? Isso aqui a gente faz toda a barra.
Agora eu vou vir, ó, daqui de cima, vou vir daqui, ó, dando aqui a costura, pegando e já dando sequência aqui na barra. Aqui eu posso abrir aqui o meu zíper, soltar, para ficar mais fácil. Então, nossa blusa está pronta. Então, aqui, ó, fiz esse acabamento, agora só falta fazer a passadoria, né? Preciso passar aqui essa parte. E vamos tirar todas as sobras de linha, né? Fazer a limpeza da peça. Então, aqui a parte da nossa blusa já está concluída, né? Aqui você vai fazer o seu laço, tá? E aqui a gente tem o nosso zíper. E assim tá a nossa blusa. Agora vamos para a nossa saia. Bom, aqui na parte frente da nossa, na parte costas, a gente vai pegar aqui direito com direito, centro das costas, e vamos alfinetar. Você alfineta aí o tanto que você julgar necessário, tá? Não existe uma regra. E aí, meninas, vocês gostaram já da parte da blusa? Deixa aí o seu like, seu comentário, vai falando aí com a gente. Então, aqui, ó, a gente já vai passar a costura reta, 1 centímetro de margem. Então, passada a costura, nós vamos passar agora a costura de acabamento, overlock ou zigue-zague, e vamos reservar a parte das costas. A parte frente, nós vamos pegar o centro-frente da nossa saia e vamos fazer a costura de acabamento, tá? Então, aqui no centro-frente, eu colei também uma tirazinha de entretela, que é entretela de malha, tá? Tanto aqui quanto na parte da abertura da boca do bolso, eu também colei esse pedacinho de entretela. Não tem indicação no molde, isso aqui é porque eu acho que dá um acabamento melhor à peça, tá? Então, aqui, antes da gente fazer essa parte do centro-frente, nós vamos fazer a costura de acabamento aqui nele separado. Aqui, meninas, vamos aproveitar, ó, passar a costura de acabamento em volta da braguilha, na parte curva, e aqui no nosso pertingal você vai dobrar avesso com avesso, direito para fora. Aqui, e nós vamos também passar a costura de acabamento. Se você estiver ouvindo algum barulho aí, é da minha máquina de overlock, que está ligada no momento. Então, aqui a gente vai costurar esse comprimento e essa parte de baixo, tá? A lateral aqui, no comprimento e essa parte de baixo. Então, passamos aqui, costura de acabamento, aqui nas duas partes. Na nossa saia, parte de frente, a gente também passou a costura de acabamento. E agora, nós vamos fazer aqui uma costura. Tenho aqui a marcação, tá bem fraquinha, mas eu vou deixar aqui mais forte para vocês verem. Até aonde vai o nosso zíper. Então, aqui eu vou colocar um alfinete e nós vamos costurar aqui a parte do centro frente, tá? Cheguei aqui, parei. Agora eu vou passar o ferro para abrir essa costura da frente. Então, aqui já passei o ferro, ó, abri aqui a costura. Aqui passei a margem de 1 centímetro. Ó. Aqui tá a margem de costura passada também, vincada.
E agora nós vamos aplicar aqui o nosso zíper, tá? Então, aqui, vou descer esse lado. Aqui eu vou abrir a margem de costura, vou vir com a minha braguilha e vou posicionar aqui, rente à margem, e vou alfinetar. Aqui nós vamos passar uma costura reta. Como eu tô com o meu tecido vincado, eu vou costurar bem aqui em cima do vinco. Então, aqui, ó, eu vim com a costura e encontrei com a minha costura daqui de baixo, ó, que eu tinha já fechado o centro-frente. Feito isso, vou abrir aqui. Como o meu aqui já está vincado, né? Agora eu venho com o meu zíper. Tô aqui com o zíper, sempre teste o teu zíper, se ele está funcionando normalmente. Vou virar aqui, direito do meu zíper, ó, com direito aqui da minha braguilha. E vou posicionar aqui, bem rente à dobra. E alfineto. Coloco o alfinete, ó, desse lado, do lado do zíper que está encostado. Porque a gente vai passar a costura do outro lado. Agora, desse lado aqui, a gente passa a costura. Agora, eu posso tirar aqui o alfinete. Aqui tá a costura, que eu vou dobrar. Que eu vou alfinetar desse lado. Mantendo aqui a minha braguilha no lugar. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vendo? Ficou a braguilha no lugar aqui. E aqui a gente vai posicionar, ó. Aqui a gente vai posicionar em cima aqui do nosso zíper. Ó. Pode alfinetar, que é uma forma bem fácil de fazer. Você posicionou aqui em cima. Vou mostrar para vocês. Mais de pertinho. Ó, aqui a gente posicionou bem em cima aqui, encostadinho, aqui no zíper, tá? Assim, ó. A gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha, na bordinha aqui do tecido, pegando aqui o tecido e o zíper. Então, aqui passamos essa costura na borda, como eu estou explicando para vocês. Vou abrir aqui, ó, para o meu avesso. Ó, aqui tá a minha margem. Venho com o meu pertingal, ó, com a parte costurada encostando aqui. E vou posicionar, ó, aqui na parte costa do zíper. Vou alfinetar. E vamos passar agora uma costura reta prendendo. Ó, a gente aqui vai passar uma costura reta prendendo o nosso pertingal.
Ó, passamos aqui a costura, prendemos o nosso pertingal. Aqui, ó, o nosso direito. Agora, nós iremos fazer a costura aqui, ó, desenhando a nossa braguilha. Essa costura aqui, gente, vocês podem, de fato, desenhar, tá? Tua braguilha aqui, ó. Você pode vir desenhando, para te facilitar fazer uma braguilha bem certinha. Para fazer aqui a braguilha, você vai pegar o seu pertingal, ó, jogar pro lado contrário, tirar de trás da sua braguilha, que é para você não costurar ele. E pode ir alfinetando. Ó, tirei aqui tudo, agora eu venho e faço a costura. Aqui eu dou uma olhadinha aonde tá o terminal do zíper, tá? Aquele terminal de ferro, que é para minha agulha não bater em cima. Então, aqui, ó, o meu alfinete tá abaixo dele. Então, eu posso me orientar pelo alfinete aqui. Eu vou curvando. Posso tirar aqui meu alfinete. Aqui tem a minha braguilha, que falta passar o ferro, né? Aqui, eu volto aqui com o meu pertingal. E aqui, ó, eu junto aqui e passo uma costurinha bem rente aqui, prendendo a minha braguilha no meu pertingal. Aqui, ó, eu passei uma costura rente, prendendo aqui, ó, pertingal. E agora, aqui vai ficar assim. Ó. Tá? O nosso zíper. Agora, nós vamos preparar aqui o nosso bolso. Nós vamos pegar primeiro a parte que tá cortada na diagonal, que é a parte da abertura do bolso. Ó, temos essa diagonal. Vou separar aqui, ó, vou colocar direito com direito. Aqui, diagonal com diagonal. Alfineto. E aqui nós vamos passar uma costura reta. Da mesma forma, você vai fazer do outro lado. Ó, aqui ele tá no sentido do viés do tecido. Então, aqui, ó, se eu esticar, ele vem. Aqui o meu não tá cedendo muito por conta que tá com uma entretela aqui na parte de baixo. Mas você não vai ficar, ó, segurando aqui para costurar. Você vai deixando o seu tecido bem acomodado e a máquina vai puxando ele. Ó. Aqui passamos a nossa costura. Agora nós temos aqui a margem, eu vou abrir o meu bolso em cima da margem e nós vamos fazer uma costura aqui de pesponto bem na bordinha. Então, aqui tá a nossa costura, ó, bem na bordinha. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, nós vamos vir com o fundo do bolso. Aqui eu vou separar, aqui eu tenho o meu direito, vai ficar aqui, ó, direito com direito. Então, a gente vai posicionar, ó, essa parte aqui, que tá arredondada. Alfineta. Seguindo aqui o desenho.
que a gente vai passar a costura reta e também a costura de acabamento. Pronto, fez aqui essa costura, vamos fazer a costura de acabamento. Já passei a costura de acabamento, agora eu coloco o bolso aqui para trás, eu sempre dou uma costuradinha aqui para manter ele no lugar. Então, para manter. Aqui também na lateral costumo fazer. Aqui, gente, vocês podem dar um pique aqui na margem de costura. Para quando você virar aqui, ó. Virar a margem de costura para cá. E aqui a gente vai passar a costura. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vou dar um piquezinho aqui. Finalzinho aqui da costura da abertura do bolso. Dou o pique. Jogo essa margem pra cá. Aqui você vai alinhando tudo. Aqui a gente faz a costura. Agora, nós vamos unir aqui a frente e as costas. Então, aqui nós temos a frente e eu vou vir com a parte costas, ó, direito com direito. Então, aqui nós vamos unir as laterais. Então, você vai juntar. Vou reposicionar o alfinete. E aqui eu vou juntar até a minha barra. Aqui, junto aqui a barra. Gente, essa viscose twill é muito boa de costurar. Muito tranquila. Se você for iniciante, você vai conseguir costurar tranquilamente. Ó, casando perfeitamente a lateral aqui. Então, vou passar a costura reta e vou passar a costura de acabamento. Aqui a lateral, você vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Costura feita, agora nós vamos fazer a costura de acabamento. Então, aqui, ó, passei costura reta, costura de acabamento, né, em toda a nossa lateral. Aproveitei, já passei a costura de acabamento aqui em toda a barra. Então, você vai fazer isso também, para depois a gente fazer a costura da barra. Agora, tá faltando aqui só a gente aplicar o cós da nossa saia. Então, como já passei aqui a costura de acabamento na barra, já vou fazer logo a barra. Então, aqui eu vou dobrar 1 centímetro também, igual a gente fez a barra da blusa, tá? Então, em cada costura aí, você já dobra 1 centímetro, sempre alinhando as costuras. E nós iremos passar uma costura reta. E aqui a outra lateral. Agora aqui, vamos passar dobrando 1 centímetro e
passando a costura reta aqui na borda. Então, aqui, bainha feita. Gente, se vocês não tiverem overlock, não quiser fazer esse acabamento primeiro com zigue-zague, você pode dobrar 2 vezes, tá? Dobrar meio centímetro, depois mais meio centímetro e fazer a barra. Agora, vamos reservar para montar o nosso cós. Bom, aqui nós temos os 2 lados do nosso cós. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse aqui é o centro-costas. Vou pegar aqui, ó, levantar um de cada, direito com direito. E vamos unir aqui o centro-costas, que a gente vai fazer uma costura reta. Ó, vamos passar a costura reta aqui. Agora a gente une o de cá e vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir a costura com ferro. Agora aqui, ó, depois de passado, abrir as costuras, nós vamos unir aqui, ó, direito para cima. E vou vir aqui com o outro, com o direito para baixo. Costura com costura do centro-costas. Alfineta. E aqui, ó. Vamos alfinetar. Iremos passar uma costura nessa parte superior. Esse lado de cá também. Vamos fechar aqui toda a parte superior e terminamos aqui também. Então, vamos lá. Feito. Agora aqui, gente, vocês vão ver aí o lado que vai ficar para a parte de dentro da saia, né? Que vai ser o lado de dentro do cós. E nós vamos fazer aqui um pesponto, tá? O pesponto a gente não consegue chegar aqui na ponta, por conta que aqui já está fechado. Mas eu vou, nesse caso aqui, jogar minha margem de costura para cá. Vou abrir aqui até onde dá. E vou começar aqui o meu pesponto. Então, aqui, ó, fiz o pesponto, bem na beiradinha. Agora, nós iremos desvirar. Então, aqui, ó, eu dobro essa pontinha, bem aqui na quina. Você também pode cortar o excesso, se quiser. Ó, e fica assim. Do outro lado, a mesma coisa.
Aqui, gente, eu entretelhei com entretela de malha, tá? Geralmente é o que eu mais uso mesmo. Praticamente em todos os meus projetos. A não ser quando é um vestido de festa que exige uma outra estruturação. Então, pronto, aqui o nosso cós. Tá o nosso cós. Você vai passar o ferro, deixar ele bem assentado. Nós vamos costurar agora o nosso passante para a gente finalmente poder colocar o nosso cós na saia. Então, vou reservar aqui. Aqui tem o meu passante. Ele tem 4 centímetros de largura. Então, aqui eu dobrei ao meio. Ó, primeiro dobrei aqui ao meio, passei o ferro. Depois dobrei ao meio novamente, cada lado, ó. Desse lado para cá, de lá para cá. Daqui para o meio, de lá para o meio. Dobrei e fechei. Aqui, dobrei mais uma vez. Aqui está o nosso passante. A gente vai passar uma costura reta aqui para fechar e outra do outro lado para fazer um efeito aqui decorativo. Então, aí, ó, fiz a costura, né, dos dois lados. E agora nós vamos cortar. Geralmente, gente, eu coloco apenas 4 passantes. Mas esse aí não é regra, não. Você pode pôr mais. Eu vou ver aqui o tamanho, no caso, preciso. Vou pegar 1,5 cm. Deu para fazer 5 passantes. Deixa eu ver aqui, 10 centímetros, tá? Agora eu vou pegar minha saia para posicionar o passante. Amassou aqui. Ó, vou posicionar. Aqui tá o meu bolso, ó. Parte aqui do bolso. Eu vou colocar um passante aqui. Vou alfinetar. Aqui do outro lado a mesma coisa. Aproveitar aqui o bolso, colocar. Daí, na parte das costas, vou colocar um aqui no centro costas. Aqui a gente vai encostar aqui, ó. Costura do centro com costura da lateral e vamos marcar o meio. Mesma coisa do lado de cá. Que nós não temos pence. Se você tivesse a pence, você já teria a posição, né, certa de aplicar. Coloco aqui, rente ao outro pique. Pronto, então eu vou ficar com 3 passantes nas costas e 2 na frente. Agora, não ficou aqui torto, tá direito. Agora eu vou pegar o meu cós, vou tirar esses excessos aqui. A viscose, ela desfia um pouco, até que essa não desfia tanto não, tem viscose que desfia bem mais. Vou pegar aqui o cós, ó, o lado que tá pespontado, vou colocar com o avesso aqui da minha saia. E esse também é o lado, ó, onde tem o transpasse. Vou abrir aqui um pouquinho e vou, ó,
encostar bem na costura, ó, deixar bem rente. Bem rente a costura. E vamos alfinetar. Feito isso, ó, nós vamos alfinetando aqui. Aqui, ó, a costura do centro costa do cós com o centro costas da saia. Casando aqui. E aqui o transpasse. E aqui, ó, a gente vai distribuindo. Do lado de cá, a mesma coisa, pego a minha braguilha, encosto aqui, que fica um pouquinho mais grosso, né? E alfineto. Opa. Ó, aqui, depois que eu alfinetei, ó, ficou um pouco afastado. Não pode, tem que ficar bem encostadinho, pro acabamento ficar bom. Aí, ó. Agora sim, ficou encostadinho. E aqui, ó, eu vou distribuindo. Agora, nós iremos passar uma costura reta aqui. Abre o teu cós. Gente, agora vocês vão manter a margem de costura e vai passar uma costura reta do outro lado do cós, tá? Do cós que tá sozinho ainda. Do lado que tá sozinho, na verdade. Pronto, fiz aqui, ó, a costura do lado do cós que ainda tá solto. Então, aqui, prendemos, né? Costuramos o nosso cós, você vai dar uma verificada se tá tudo certinho, se não ficou nenhum lugar sem costura, ou com alguma prega que não é pra ter, certo? Feito isso, aqui pelo lado do direito, nós vamos fazer o seguinte. Vou cortar aqui esse excesso de zíper. Aqui, nós vamos abrir assim, ó. Ó, que tem a costura que eu passei, nós vamos abrir e dobrar bem nessa costura, que é a nossa margem. Dobrou, vai dobrar mais uma vez aqui em cima. Ó. Tirar aqui essa linha aqui. Vamos dobrar em cima. Cima da costura que a gente já fez aqui de união do cós, do lado do avesso. Aqui, a gente vai fazer isso por todo o nosso cós, ó.
Você vai dobrando na costura e posicionando aqui em cima. Vai dobrando e posicionando. Isso aqui, gente, você pode fazer por todo o cós, tá? Então, você vem, ó, com a dobra da tua margem em cima da costura dessa margem de baixo. Posiciona aqui em cima. E vai passar uma costura aqui 2 milímetros para dentro dessa borda. A partir dessa borda, 2 milímetros para dentro, você passa uma costura. Por quê? Essa costura, ela tem que pegar aqui no cós e pelo lado de dentro também pegar no cós, que é o correto. Se ela pegar na saia, tá errado. Então, vamos lá. Tem que ter paciência para fazer, para ficar certinho, para ficar bonito. Eu vou só posicionar aqui o centro costas. Você pode fazer isso por todo o cós, tá? Joga a tua margem de costura aqui pra dentro, ó, essa daqui. Se você quiser, você pode também passar o ferro. Ou, se você for iniciante, vai te facilitar. Então, aqui, ó, posiciono. Eu tô com o centro costas. E agora, nós vamos passar a costura. Como eu disse, tem que ter paciência. Então, aqui, ó, na parte das costas, ficou pegando, né? Na parte das costas, não, na parte de dentro, ficou pegando no cós, que era o correto. E aqui, na parte de fora, né, no direito, ficou em cima do cós. Agora aqui, você vai passar o ferro, deixar ele assentado. E aqui, o nosso passante vai ser o seguinte, você vai posicionar ele aqui, ó, 1 centímetro abaixo aqui da borda. Você posiciona ele e passa uma costura na beiradinha. Uma costurinha de retrocesso. Depois você vai puxar, ó, essa parte daqui e vai colocar por cima, dobrando novamente. E vai passar mais uma costura, fazendo o retrocesso. E assim fica o nosso passante. Dessa mesma forma, você vai fazer os outros. Pronto, finalizamos aqui os passantes. Aqui, ó, já está prontinho. Você vai fazer aqui a casinha do botão e vai colocar o botão na parte de baixo. Lembrando que o botão, ele é colocado a posição correta do botão. Os furos tem que ficar na direção aqui, ó, dessa perna do zíper. O furo do botão tem que ficar nessa direção aqui, para quando você colocar aqui, ó, ele parar aqui corretamente. Se você põe o botão aqui no meio, quando você vestir, que o botão encaixar na casinha, ele vai vir um pouco mais pra cá e fica mostrando parte do zíper, tá? Então, para que não aconteça esse defeito, a posição correta é os furos ficar nessa direção aqui. Então, feito isso, você vai ter finalizado o seu conjunto. Espero muito que vocês
tenham gostado. Aqui, finalizado. Vou fazer a casinha e aplicar o botão, vocês vão ver a peça e a roupa no corpo. Espero muito que vocês tenham gostado, deixa aí o teu like, teu comentário e até a nossa próxima aula.